Deus, Espírito Santo, nos acompanhe na pregação da sua palavra, neste tempo de quaresma, de quarta-feira de cinzas. Amém. Estimados amigos e irmãos, quarta-feira de cinzas, e alguém pode, quem sabe, perguntar: mas pastor, cadê as cinzas? E até eu poderia ter trazido um potinho com cinzas, fazer uma pequena cruz, quem sabe, na testa de vocês. Poderia também, mas as cinzas estão aqui. Onde será que estão as cinzas? A maioria estão me olhando neste momento. A Bíblia diz: tu és pó, e ao pó tornarás. Então, vocês querem ver as cinzas, querem ver o pó que nós somos? Olhem para os braços, se olhem no espelho. Ali está o que nós somos. Somos pó, somos cinzas. A única diferença de quem está no cemitério é que o nosso pó, ele ainda é animado pelo vento, pelo sopro de Deus. Porque quando Deus criou Adão e Eva, Ele fez aquela estátua, quem sabe, aquele boneco. Aí Deus soprou a vida em suas narinas, em seu nariz. E esse sopro nós temos. Mas quem sabe chegará o dia em que esse sopro nós não teremos. E aí nós seremos como um pó que não é animado, que não pega vento. É um pó que fica parado. Pó ou cinzas, tanto faz. E a cinza sempre é um sinal de arrependimento. As cinzas sempre eram usadas por quem estava arrependido de algum pecado cometido. Porém, além disso, além de usar cinzas, colocar sobre a cabeça no Antigo Testamento, as cinzas também eram um sinal de arrependimento, rasgar as roupas. Porém, o texto hoje de Joel nos pede não para rasgar somente as roupas, mas também rasgar nossos corações. Rasgar corações. Joel diz, profeta Joel: rasguem o coração e não as suas roupas, em sinal de arrependimento. E quem rasgou muito o seu coração, e quem usou também muitas cinzas e rasgou muitas roupas do armário, foi o autor do nosso salmo, o rei Davi. E foi interessante a maneira como ele rasgou o seu coração. O rei Davi estava no alto do palácio, do seu palácio. Ele tinha uma vida perfeita, tudo indo muito bem. E lá de cima do terraço do palácio, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. O nome dela era Batseba. O nome não é bonito, mas a mulher era bonita, assim a Bíblia fala. Ele colocou olhos em quem não lhe pertencia. Então o rei mandou que ela viesse ao palácio, fez sexo com ela. E sexo sem casamento é um sexo impuro. E também certamente foi um sexo sem amor, porque amor é algo longo. Amor à primeira vista é algo muito pequeno. O amor é algo duradouro. E ainda foi um sexo sem compromisso. Então não é muito diferente do sexo de, quem sabe, de animais. Entretanto, Batseba engravidou nesses pecados. E isso era ruim para o rei de Israel. O Deus de Israel, ele tem o 6º mandamento: não cometerás adultério. Mas aí o rei do povo de Deus é adúltero. Então o que fazer? E para piorar, a Batseba era casada com o soldado Urias. Mas o rei Davi tinha uma arma muito poderosa mesmo, que não era espada, e não era braços fortes. O rei Davi era nanico, era pequenininho. Davi tinha poder, ele era o rei. Então Davi usou uma caneta
para matar Urias? Uma caneta. Ele escreveu uma carta para o seu comandante de guerra. Escreveu assim: deixe Urias lá na frente da guerra, na linha de frente, deixe ele meio sozinho para que ele seja morto. E assim o rei Davi matou o seu próprio soldado, escrevendo uma carta. E assim aconteceu. Urias morreu, outros soldados oficiais do rei Davi, e aí tudo ficou, agora sim. Agora a Batseba é uma jovem bonita, viúva, está chorando a morte do seu marido, mas quando passar o luto, então Davi pensou, aí eu vou buscá-la. E assim Davi fez, casou-se com ela. Mas Deus estava vendo tudo. Deus viu isso com maus olhos. Então o Senhor chamou o profeta Natã. Veja que interessante. Natã chegou para o rei Davi e começou a contar uma história bem simples. Ó rei Davi, uma vez tinha dois homens, um era rico, o outro era pobre. O rico tinha muitos bois, muitas ovelhas. O pobre só tinha uma ovelha. Uma ovelha que foi criada como se fosse alguém de casa. E aí o rico resolveu dar um banquete. E ao invés de matar um dos seus bois, uma de suas ovelhas, ele foi lá e pegou a única ovelha do vizinho pobre. A única que ele tinha. A única coisa que ele tinha. E aí Davi, escutando isso, o rei Davi disse: este homem deve ser morto. E aí vejam Natã. Natã disse: este homem é você. Aquilo foi uma bomba no coração de Davi. Aí a recém os olhos se abriram. Este homem pecador sou eu. Mais tarde, então, Deus ainda feriu, deixou um menino que veio desse adultério, gravemente doente. E Davi passou a orar, jejuar, pedindo a Deus para que ele sobrevivesse, mas no sétimo dia o menino morreu. E talvez aqui seja uma das coisas mais misteriosas da Bíblia. O castigo do pecado de Davi com Batseba, o castigo caiu sobre o menino que ali foi feito. E aí nós pensaríamos assim: mas pastor, o menino é inocente. E aí o próprio Salmo 51 diz assim: todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, não existe inocentes. Mas então, pastor, por que Deus fez isso? Por que Deus descontou o castigo do homem e da mulher adúltera sobre o menino recém-nascido? Eu não sei. Mas depois da morte do menino, Davi foi no templo e adorou a Deus. Mesmo assim ele adorou a Deus. E aí então o rei Davi começa a escrever. Quem sabe ele começou a escrever como se fosse um diário, que depois se tornou o nosso salmo. Então Davi escreveu o Salmo 51: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado está sempre diante de mim. Eu penso, estudando tanto a Bíblia, eu tenho uma sensação que o rei Davi, ele via, quando ele deitava de noite, fechava os olhos, ele via aquele menino recém-nascido morrendo, e a culpa era dele. Eu acho que ele via também o Urias, que foi morto na guerra, seu soldado, um soldado fiel, que foi morto por uma caneta, escreveu uma carta: deixa o Urias veio sozinho na guerra, para que ele seja morto. Eu penso que Davi, ele tinha alucinações. O meu pecado está sempre diante de mim. Ele via, quem sabe, o menino deitado no chão morrendo. Ele via, quem sabe, o Urias, o soldado Urias morrendo.
E aí o coração se quebrou. Mesmo que Davi era jovem, o seu coração estava quebrado, estava acabado. Só que o mais interessante é que Deus ama corações quebrados. Deus ama corações que estão rasgados. Como disse o profeta Joel, rasguem o coração e não as suas vestes. E por que Joel fala isso? Por que rasgar o coração é importante? Naquele tempo do profeta Joel, o povo colocava cinza sobre a cabeça, rasgava suas roupas como sinal de arrependimento, mas aquilo se tornou uma tradição e aquilo ficou meio sem valor. O rei Davi também fez isso, mas o coração estava longe do Senhor. Então, o que é importante aqui? O importante é, além de usar a cinza sobre a cabeça, além de rasgar as roupas, é rasgar o coração, como Davi fez. Perceber que ele é o homem assassino. Isso é algo que nós somos convidados a fazer nesse tempo da Quaresma. Não cair na tradição, não cair no costume. Vocês podem ir para casa e rasgar todas as roupas do armário. Vocês podem colocar baldes e baldes de cinza sobre a cabeça. Pode convencer a igreja, os membros, pode convencer até o pastor: olha como fulano de tal está arrependido. Mas o coração precisa se rasgar ao meio. A gente nunca pode se acostumar com o pecado, nunca se pode se acostumar com a podridão. Um professor famoso de São Paulo, ele diz assim que o ser humano ele é muito fácil, ele se acostuma com a podridão. Ele dá um exemplo. Você sabe que São Paulo tem o rio Tietê, ele é fedido. Quem passa lá às vezes tem náuseas, tem vontade de vomitar, de tão poluído que é o rio. Então ele diz assim que o povo, então eles, especialmente quando ele viaja para longe de São Paulo de carro, quando ele está voltando da viagem, quando está chegando perto de São Paulo, da cidade, ele sente o cheiro e aí não dá mais vontade de vomitar. Ele fica feliz. Ele fica feliz: estou chegando em casa. A minha cidade fede desse jeito. Minha cidade é fedida, mas eu estou chegando em casa. Ou seja, ele se acostumou. Por isso, querida igreja, tempo de Quaresma não é tempo de se acostumar com o pecado, não é tempo de se acostumar com a podridão que às vezes nós temos em nós ou em nosso redor. O tempo de Quaresma é tempo de rasgar o coração, na certeza que Deus ama corações rasgados. E então o profeta Joel diz assim: convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Ou seja, rasgar o coração diante de um Deus que é grande em misericórdia sempre será um bom caminho, gente. Porque Ele nos dá a sua palavra, a lei de Deus, para cair como uma bomba em nosso coração, para rasgá-lo, para quebrar o nosso coração. E aí nós devemos entregar a Deus nosso coração quebrado, rasgado, e dizer, como diz Davi: cria em mim, ó Deus, um puro coração. Dá um coração novo para mim, porque eu preciso. E Deus ama fazer isso. Entreguem seus corações quebrados a Deus. Entreguem a Deus seus corações rasgados, e Ele vai cuidar de vocês, assim como Ele cuidou de Davi. Maior que o pecado de Davi, maior do que o pecado de Davi, era maior somente o amor de Deus. E aí depois que Davi então se sentiu todo quebrado, entregou a Deus seu coração quebrado, após isso ele canta: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Eu te darei graças entre os povos, porque tu és misericordioso.
maior que nossos pecados é o amor de Deus. Essa é a certeza de Davi, o grande pecador que foi amado por Deus. E essa é a nossa certeza. Nossos pecados são fedidos, são podres, mas o amor de Deus não é. O amor de Deus cobre multidões de pecados. Isso é Quaresma. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Amém. E a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo para a vida eterna. Amém.